o estrutural do fundo, nós temos o do convés principal, nós temos a vista de perfil, nós temos aqui uma vista pessoal. O que falta nesse arranjo estrutural aqui, no caso, depois eu dou a pincelada no que seria para embarcação de carga. Nós temos o estrutural do fundo, nós temos o do convés principal, nós temos a vista de perfil, nós temos aqui uma vista da seção mestra, tá ok? Então, começando aqui, a gente precisa o seguinte, legal que a Yasmin deixou bem detalhado, então agora vocês têm que detalhar quais são os elementos estruturais que vocês vão estar colocando aqui na casaria, entendido? Então, começando com os elementos longitudinais, tá ok? Vocês podem estar copiando e depois diminuindo. Então, já começa da seguinte forma. Então, pegando o exemplo da casaria da Yasmin, ela colocou o peso das paredes. Desculpa, o peso não, ela colocou a parede exatamente em cima da longitudinal. E na semana passada eu passei mais ou menos quais seriam os elementos, mais ou menos não, eu passei os elementos estruturais que seriam da casaria. Então, só para complementando, então, Yasmin, aí você pegaria, eu lembro que eu falei, no seu caso aqui, então, de 2 convés, acredito que seria uma cantoneira de 2 polegadas por 5,16, desculpa, 2 polegadas e meia embaixo, ou 3 polegadas, pera um pouquinho. Eu falei 3 polegadas, 3 polegadas. Então, no caso aqui, deixa eu dar um offset aqui, só básico de... tá em metros o desenho, deixa eu conferir. Sim, o desenho está em metros. Então, deixa eu dar um offset de 7,5 centímetros, que seria aproximadamente 3 polegadas, né? Então, não esqueça de estar representando o pilarzinho estrutural, tá? No caso, joga ele para o lado de dentro. E vou fazer aqui de qualquer dimensão, representa para que lado ficaria a aba e aí colocaria o tracejado representando aqui, entendeu? E no convés superior, tá? Vamos cortar com trim aqui, representaria de 2 polegadas. Eu passei tudo isso na aula passada, né? Quais seriam os elementos que vocês iriam utilizar. Ok. Enquanto eu estou conversando, pessoal, deixa eu dar não sei se é praticamente uma boa notícia. Os estágios de 6 meses foram oferecidos novamente esse semestre, agora para o final desse calendário louco nosso aqui, né, da pandemia, e eu vou estar oferecendo para a turma do 6º semestre. Isso significa que quando oferecer de novo em janeiro, fevereiro, vai rolar novamente os estágios de 6 meses e, a princípio, ficaria só para a turma de vocês. Então, lembra que a gente falou que talvez vocês teriam que dividir os estágios com a turma do 6º semestre? Então, não vai acontecer, que a gente vai oferecer, só rolou esse de 6 meses para a turma do 6º semestre, a gente tudo por análise de currículo, e aí, para a próxima vez, quando chegar a vez de vocês em janeiro, fevereiro, tem que fazer as contas, né? Vai ser para julho, talvez seja para finalzinho de fevereiro, começo de março, vai rolar o estágio de 6 meses ali. Mas depois a gente conversa com calma isso, desde que o aluno esteja em fase, tudo bonitinho, que ele tiver concluído o curso no período correto, tudo bem? Então, ó, ambos os lados vocês colocam os pés de carneiro representando da forma que for necessária. Eu não comentei, mas o mesmo elemento que vocês colocaram aqui, nesse daqui dessa coluna, vocês vão estar colocando aqui no teto, que vai ter que estar sustentando. Então, se aqui era um elemento de 3 polegadas no contorninho da caverna, se era um elemento de 3 polegadas, 5,16 a 1/4, vocês vão colocar o mesmo elemento nessa parte aqui. Então, vocês representariam, dando o offset aqui, se for, no caso aqui teria que ser uma cantoneira, só que a única coisa, vocês têm que lembrar que a aba é virada para baixo nesse sentido. Então, vocês joga a espessura, vou fazer um copy aqui, ó. Eu não estou conseguindo colocar tracejado, talvez seja o fator de escala, deixa eu ver, LT Scale. 1.1. 0.03. Tá, coloquei um tracejado safado aqui só para representar o lado da aba. E nesse caso aqui,
se fosse uma cantoneira L. No caso da Yasmin, especificamente, a gente vai ter que negociar, ela vai ter que decidir o que ela vai fazer, se ela vai querer não ter apoios, fazer aquele salão com aqueles vão livre grande, porque se ela decidir uma viga aí, eu vou estar especificamente decidindo aqui, viu, Yasmin? No seu caso, que Não vou você fazer, até não. você perguntou a história da caverna gigante, entendeu? Não vou fazer, não, professor. Não vai fazer não, né? Então, Não, beleza, tô... então. Então, você vai Tá. ter que botar umas coluninhas lá. Deixa eu só ver aqui, se o seu salão ele tem um vão livre de aproximadamente 6 metros, colocando uma coluninha na linha de centro ou bem próximo lá, resolveria totalmente o seu problema. Mas vamos lá. Então é o seguinte, ó, não vou fazer do outro lado só para vocês terem uma ideia. O que você tem que entender é o seguinte, o mesmo alinhamento da posição longitudinal que foi colocada no convés, tá ok? Eu vou fazer uma X-line aqui vertical. Então eu vou marcar o centro aqui, ó, onde foi encaixada a longitudinal aqui. No mesmo alinhamento onde foi colocado essas longitudinais aqui, eu vou fazer um bordo, mas é idêntico ao bordo oposto. Vocês vão ter que lançar os elementos longitudinais na casaria que vocês tiverem. Entendido? Aqui tem a barra chata, mas como já tem a linha de centro, eu não vou clicar. Entendido? Então, é o seguinte, vamos lá. Então, eu vou só copiar o elemento, e aí já vou te falar qual a especificação que vocês têm. Então, vocês vão pegar, copiar e lançar ele aqui. Ok? Ó, lembrando que aquela primeira linha aqui, eu estou destacando aqui, seria o chapeamento. Aí a Yasmin teria que jogar a espessura do chapeamento para cima. No caso, o espaçamento de cavernas passa de 1 metro do seu barco, ou Yasmin? É 1 metro. 1 metro? Então, eu recomendaria você dar colocar uma espessura de chapa de aço de 1/4 nesse convés, que seria do convés, porque você tem um segundo convés, então seria 0,635. Se fosse menos do que 1 metro, a gente poderia colocar 3,16. Então, 0 mais aqui, ó, 7,00635, tá? Já bateu o olho. Então, coloca ao lado da espessura do chapeamento. Isso, olha lá, a cantoneira fica por baixo. Aqui você tem a caverna transversal, que é a mesma do que você usou no pilar aqui. Depois você corta um trim, depois a gente vai fazer uma borboletinha isso aqui, mas isso é tunagado, tá? E aí a gente coloca o elemento estrutural aqui, que seria as longitudinais. Qual é o elemento estrutural que você vai ter que colocar? O elemento que você colocou aqui, ele tem que ser meia polegada menor. Daria até para colocar do mesmo tamanho, entendeu? Mas se colocar do mesmo tamanho, só para vocês terem uma ideia, deixa eu só mostrar aqui. Se fosse do mesmo tamanho, a aba pegaria com a aba, e aí você teria que cortar. Você lembra qual elemento longitudinal você colocou no convés? Yasmin, deve ser um 4 polegadas? Se eu clicar aqui, aparece. 4x4 por 5,16. Isso, então, peraí, 4x4 por 5,16. Então, se aqui você vai colocar uma 3 polegada por 1/4, aqui você só coloca uma meia polegada a mais, ela só tem que ser. Então, você vai colocar da mesma espessura 1/4. Então, você vai colocar uma 3 polegada e meia por 1/4. Olha lá, ajustou. Porque se eu colocasse de 3 polegadas, olha só o que aconteceria. Ó, a aba casaria com a aba e na hora de fazer o cruzamento das longitudinais, você teria que ficar cortando aba com aba. Então, você só coloca um elemento longitudinal meia polegada maior. Entendeu? Então, já está matando aqui do convés. Mas isso é porque você tem um segundo convés para cima. Entendeu? Se não tivesse, que eu vou explicar aqui, quem tiver um único convés, a estrutura que eu colocar aqui vai valer para quem tem um único convés. Então, depois é só copiar, Yasmin, os elementos longitudinais aqui. Ah, outra coisinha, né? Nós temos um elemento aqui. Esse aqui também teria que estar aqui, né? Então, é como se fosse na linha aqui, a gente colocaria... Teria que ter um elemento aqui, ó, bem nesse ponto... Eu vou trazer um pouquinho para cá, viu, gente? Para ele não ficar exposto, que ele teria o lado, tá? Ficou bem aqui no zóio aqui. E, logicamente, né? Olha só, essa coluna,
ela chegaria e apoiaria a sua viga, entendeu? Então, a coluninha joga em cima dessa longitudinal, que a longitudinal tem essa caverna presa nela, que daí sustenta tudo. Então, estou mostrando bem o detalhezinho aqui. Tanto que quando você fosse colocar a viga aqui, você colocaria ela por dentro aqui, ó. Nossa, meu, preciso arranjar um pé de mouse. Até você cortaria aqui, prenderia ela para cá. Não está cortando porque eu tenho que pegar o arco, né? Agora sim. Outra coisa, essa você daria o offset para fora. Eu falei que você vai colocar a espessura do chapeamento da parede. No caso, é tudo 1/8. Que eu expliquei para o pessoal, a menos porque você tem um corredor lateral, Então, 1/8 dá metade de 3 milímetros, dá mais ou menos, não, 1/8 dá metade de 1/4. 0,00318 aproximadamente. Colocaria, ó, representando a espessura, eu vou pintar de amarelinho. É claro que isso não vai aparecer, né, gente? Então, e a gente cortaria com trim, olha lá, o apoio, porque ele está apoiado em cima da chapa, mas debaixo da chapa você tem o apoio da longitudinal. Não, aqui é isso, assim, olha que bonitinho lá que ficou. Bem detalhado. Ok? Olha como a gente chegou no detalhe. Logicamente, não teria sentido a gente colocar essa barra chata aqui lá em cima, né? Porque vai. Então, você e as minhas acompanhariam, deixa eu só esticar a linha de centro, você e qualquer um que tivesse a embarcação. O mesmo elemento longitudinal que a gente especificou aqui. Então, vamos colocar aqui. Você coloca ele desse lado. E você pode colocar na linha de centro. Só que assim, né? Como ele é um único elemento e ele seria na linha de centro, você perguntaria, mas para que lado eu colocaria a aba? Nesse caso aqui, tanto faz, né? Ou esquerdo ou direito, também não teria sentido colocar uma dupla. Aí a única coisa agora que você faz é dar o mirror, né? Espelhando para ambos os lados. Opa, esqueci desse daqui. Então, já que eu fiz aqui, ó, deixa eu apagar essa linha. Pronto, dá um mirror, já do jeitinho que eu fiz aqui, com esse aqui também. Já pega aqui a linha de centro e já espelha. Eu esqueci da longitudinal, agora ela vai. Olha lá, entendeu? Então é assim que vocês vão colocar os elementos longitudinais. Beleza? Então, o que a Yasmin chegou à conclusão? Que no teto do convés principal, ela vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 longitudinais de 3 polegadas por 1/4. Porque ela... Como que ela chegou nessa conclusão? Eu passei a coluna que vai ter aqui para quem tem 2 convés. A mesma coluna que tem aqui, a gente vai colocar aqui. E aí o longitudinal é meia polegada maior. Certo, Yasmin? Entendeu como que chegou a essa conclusão? E o pessoal de barco de passageiro e de carga também seria assim? Professor. E agora, certo? Eu vou abrir a nossa planilhona. Então, ela vai lá na aba do convés principal. O que faltou para a gente colocar aqui? A aba do convés principal. Depois eu quero que vocês me joguem a planilhona para a gente ver se ficou feito a atividade, viu, gente? Para ajudar vocês. Espera um pouquinho. Nossa, aqui tem coisa aqui, ó. 13A no caso, né? Então, o que faltou a Yasmin preencher? Vamos lá. Olha aqui. Faltava esse item aqui, ó. Quantidades de longitudinais do teto. Só que ele está linkado lá nos dados de entrada, né? Então, vamos lá. Vamos lá nos dados de entrada. Aqui, vamos descendo. A única coisa que faltou, elementos da casaria. Tá aqui. Ok, então aqui, ó. Aqui, ó, quantidade de elementos longitudinais no teto. É total a boca completa, viu? Então, vamos lá, recordando. A gente contou aqui, nós tínhamos... Epa! Peraí que eu abri um desenho que não tem nada a ver. Aqui, abriu. Vamos lá. A gente contou 7 elementos no total. Aí são todos elementos iguais. Tudo bem. Por isso que todos são iguais, não dá para colocar um diferente. Então, Yasmin vai lá e coloca 7 aqui. Beleza?
Outro detalhe, a altura do pé direito. Na verdade, o que eu quero saber é a altura da coluninha. Olha só. Vamos lá no... Aqui. Aqui, ó. Lembra disso aqui? Vou colocar uma cota aqui, ó. Na verdade, é a cota do convés. Deixa eu dar uma escala aqui, ó, de scale. Vamos colocar ponto 1 para a gente enxergar. Vamos fazer a cota de novo. Então, eu quero saber essa alturinha aqui, ó. Olha só, 2,46 metros. Por quê? Porque teve o desconto de 3 polegadas da aba, ele não encosta lá em cima. O pé direito antes era a linha do convés, era aqui. Mas o que eu quero saber, o valor que eu tenho que colocar aqui, desta alturinha, 2,46, vamos colocar 2,46, serve para quê? Para calcular a altura do pé de carneiro. Legal, né? Então, a gente colocou a quantidade, tá? Largura do teto da casaria. Então, vamos lá. Ela vai medir a largura total. Então, eu quero saber qual que é a largura dessa chapa, desse piso, e qual que é a largura dessa viga aqui, né? Que é a largura da estrutura. Então, essa largura que a gente coloca aqui, vou colocar descontando a espessura da chapa. É claro que com ou sem espessura da chapa, essa é insignificante o cálculo. Olha, 6 metros certinho. Então, a gente vai lá na planilha e lança lá 6 metros. Tá ok? Então, no caso da Yasmin, ela teria que colocar 2 polegadas por... Não, 3 polegadas por 3 polegadas, 1/4. 1/4, o pilar 3. A transversais do teto é a mesma, 3 por 3 por 1/4. O pilar número 4 ela vai resolver, provavelmente ela vai colocar um tubo, entendeu? Se for lá no meio do salão, esse aqui seria, se for colocar alguma coisa no meio do salão. A espessura da chapa, deixa eu ver, ele já atualizou, deixa eu ver onde que tá aqui. Aqui, ó, espessura do chapeamento. 1/8, isso é das paredes, e olha só, chapeamento do teto, 1/4, que ela vai escolher, que eu acabei de falar, que a gente explicou isso na aula passada. Ó, tá preenchido todos os valores agora. Agora, ela só tem que ter lançado os pilar número 3, número 4, ter feito as paredes lá no desenho dela, e ele já calcula automaticamente o peso das paredes. Olha, ele já preenche tudo aqui, viu, gente, ó. Entendido? Então, ele já preenche todas as informações. Tá aqui o valor, o peso da parede, quanto que pesa aquelas cantoneiras. Ele já vai estar preenchendo todas essas partes aqui em função do que o aluno vai estiver preenchendo aqui. Ele tem que preencher, então, as coluninhas e depois as paredes transversais e longitudinais, que eu expliquei tudo na semana passada. Entendeu? E aí repete o procedimento, né? No caso, se você tiver o segundo convés, mesma coisa, né? Aí repete o procedimento, só vou explicar. Copiaria o elemento lá para cima, na mesma direção. Então, vamos lá, olha só. Deixa eu só aproximar aqui, ó. Colocaria... Eu não coloquei a espessura da aba, né? A aba ficaria para o lado de cá. Tentariam cortar com um trim aqui. Então, como você estaria no próximo convés acima, eu falei que você ia usar a cantoneira de 2 polegadas por 1/4. Quem tem um único convés, colocaria, então, cantoneiras de 1/4, desculpa, cantoneira de 2 polegadas por 1/4, espessura da chapa 1/8, tá certo? E aí, o mesmo elemento que você utilizou aqui, você utiliza aqui. Então, se você colocou 2 polegadas por 2 polegadas aqui, tá certo? Você colocaria aqui a sua caverninha, 2 polegadas por 2 polegadas. Tá ok? Espera aí que ficou feio. Copiaria a longitudinal aqui de baixo. Ó, tô usando cantoneira ela porque ela usou cantoneira L. Tá certo? Claro que eu copiei errado isso aqui.
no casco. Quem usou barra chata no casco vai usar barra chata aqui no teto e assim por diante. Então, por exemplo, se ela usou 2 polegadas aqui, então a cantoneira dela seria 2,5 polegadas por 1/4. Ai, que beleza. Logicamente, então, esse aqui ficaria um tiquinho aqui, um pouquinho menos. Colocaria isso, 2,5 polegadas por 1/4. Ok? Então, lançaria exatamente tudo que fez aqui. Aí a mesma coisa, né? Vai copiar nas laterais também, vai ter que copiar nas laterais. Então, quem tem um único convés, só fez aquilo que eu fiz aqui, ó. Colocaria aqui, cortaria com trim aqui o excesso. Ela também teria 7 longitudinais, só que com outra especificação. E o teto aqui em cima, se não é um, vamos dizer assim, um solar que as pessoas andam lá em cima, pode estar colocando chapa de 1/8 no teto. Então, preencheria todos os elementos para a próxima aba, lá nos dados de entrada, que seria equivalente, tá ok? Olha lá, ao convés superior. Ah, eu não tenho convés superior. Apaga tudo aqui. Apaga tudo aqui. Entendeu? E assim a gente vai estar colocando. Ok? Já que nós estamos aqui, pé de carneiro. Então, vamos pegar um exemplo lá, tá ok? Que a gente vai estar colocando. Vocês estão vendo os donuts lá onde vai ser lançado, tá certo? E o que aconteceu? Se ela colocou uma coluna estrutural aqui de sustentação, o que vai acontecer? Todo o peso da casaria vai ser jogado em cima dessa longitudinal. Essa longitudinal vai aguentar? Não. Ela vai pegar o mesmo elemento longitudinal que tem aqui e vai colocar como pé de carneiro. Então, ó, se eu fosse fazer, ele vai apoiar daqui a aqui. Mas isso é porque é uma cantoneira L, viu, gente? Se o cara colocou como elemento longitudinal uma barra chata, ele não pode representar o pé de carneiro com uma barra chata. Como é que eu vou explicar? Pega uma régua de plástico, coloca ela de pé em cima da mesa e aperta. Ela vai ondular ou quebrar, porque ela não tem a aba. Então, se o cara colocou uma barra chata aqui de 2 polegadas, como por exemplo aqui, a Yasmin colocou uma barra chata aqui, tá certo? Ela não vai poder colocar simplesmente uma tirinha de barra chata que ele vai flexionar. Então, você vai estar colocando um elemento longitudinal, um L, desculpa, você vai colocar um pé de carneiro imitando o L, tá ok? No caso da Yasmin, o mesmo L que ela colocou aqui, de apoio de pé de carneiro, ela vai vir e colocar aqui, ela vai pôr assim, ó, pegar a aba, apoiar nessa aba aqui e vai encaixar assim, ó. Olha lá. Aba com aba, depois esticaria até aqui embaixo para estar colocando. Ah, mas o cara colocou uma barra chata de 3 polegadas 5,16. Ele vai colocar um L de 3 polegadas 5,16. Ele colocou uma barra chata de 1/4 por 3/8. Ele vai colocar uma cantoneira L de 1/4 por 3/8. A mesma altura do elemento, ele coloca o equivalente a uma cantoneira L. Então, ele vai estar colocando. Mas onde que ele coloca esses negócios aqui? Aonde ele tiver coluna lá em cima. Entendido? Então, se ele colocou uma coluna estrutural na casaria e casou com uma da antepara, vocês já não precisam estar colocando, porque a antepara, nós já discutimos lá no passado, não tem aqui um desenho da Yasmin, eu já mandei vocês colocarem todas as estruturas da seção mestra que a gente apoiaria. Agora, o cara lá no salão, lá ele colocou uma coluna no salão, que ele tá olhando lá no desenho Donuts, e olha só, não tem uma antepara embaixo. Aí você representaria um pé de carneiro aqui nesse desenho. É claro que a gente colocaria numa cor diferente para não confundir com antepara. Tá certo? Eu vou voltar a falar um pouquinho mais quando vocês terminarem o arranjo. E aí a gente colocaria o pé de carneiro. Então, esse elemento aqui a gente estaria representando aonde fosse necessário. Então, por isso que o pé de carneiro só vai sair depois que vocês fecharem todo o arranjo estrutural da casaria, tudo bem? E em função dos donos. Então, só estou adiantando aqui uma coisinha.
Muito bem, o que aconteceu aqui? Agora, eu vou deixar essas linhas aqui, só vou colocar como tracejado as linhas do alinhamento. Então, como que vocês vão fazer aqui? Ó? Então, vocês têm o convés principal, vocês têm o fundo, você tem a vista de perfil. Então, olha só, Yasmin, vamos lá. Ó. Então, lembra aqui que essa caverna é uma cantoneira L, é a mesma cantoneira L que você colocou aqui, Então, você vai vir aqui, ó. Ó, você colocou a caverna... Ah, é que no desenho você colocou a barra chata. Entendeu? Então, nesse caso, deixa eu ver, tua caverna é barra chata aqui, entendeu? Então, você vai ter que botar esse Lzinho aqui mesmo, isso é normal da casaria. Então, vamos lá. Então, na mesma direção que você colocou a sua caverna, olha aqui, ó, aqui embaixo, ó, eu vou puxar uma linha. Vai lá embaixo para a casaria. Você vai puxar todas as linhas, isso é para todo mundo, do meio. Vamos lá. Então, se eu falei que o mesmo elemento que você colocou aqui é o mesmo elemento daqui, então é um Lzinho, eu vou copiar um Lzinho desse aqui, ó. Tira daqui, coloca lá, apoiado. Só que ele é 2 polegadas. Ah, não, já tá, né? 2 polegadas por... Não, 3 polegadas e meia por 1/4, olha lá. Então, as suas cavernas você vai representando aqui. Desculpa. Isso é uma longitudinal. A caverna é 2 polegadas por 1/4. Então, vamos mudar. Isso aqui é 2 polegadas por 1/4. Aqui, pronto, olha lá. Então, as caverninhas você vai representando nessa vista aqui e vai copiando ao longo da sua. Vai uma aqui também, tá? Eu preciso colocar lá no começo da casaria, ó. Então, você vai representando. Então, tá vendo, ó? Na mesma direção que você tem as cavernas aqui embaixo, você vai colocar lá em cima. Entendido? E aí, repetiria isso para o próximo convés. Só que esses elementos não é de 2 polegadas e meia, aqui já seria de 3 polegadas em 2 polegadas e meia, já seria a caverna lá de 2 polegadas, desculpa, 2 polegadas por 1/4, é esse aqui, desculpa, estava certo, aqui embaixo é 3 polegadas, seguindo o que a gente especificou. Aqui, pronto, então tá, lógico, né, então... Eu errei a especificação aqui, mas a posição está correta. Então, iria colocando. Vai ter que colocar um aqui também, só que aqui, se você colocasse assim, a aba ficaria para o lado de fora da casaria. Aí vocês vão ter, aí você vai ter que, nesse caso, dar um mirrorzinho, né? E apagar. Ó, e aí você teria a longitudinal, olha só. Vamos fazer a projeção da longitudinal, ó. X-line... é horizontal, ó, vou representar as longitudinais, ó, clico aqui, aqui, mas esse aqui você já tem lá, vamos lá. Olha lá, corta com trim. Olha lá, você tem que representar a longitudinal ao longo do comprimento da sua embarcação. Isso. Só uma coisinha aqui, Yasmin, ó. Na linha de centro, ó, você tem essa quilha. Essa quilha não, a longitudinal do teto. Essa altura que você colocou aqui tem que estar representado aqui, viu? Ó. Tem que estar representando aqui, ó. Por ser uma barra chata. Ok. E aí você pega a mesma distância aqui. Essa linha aqui não aparece. Quanto que é a distância daqui a aqui? Daqui a aqui deu 30 centímetros. Então, ponto 3. Porque você está fazendo um corte na linha de centro para representar o elemento que tem no corte da linha de centro. Isso, aqui também no fundo. Ah, no fundo aí você já deu o offset, né? Aí chega tudo junto, né? Você dá um extend. Com a sua quilha aqui. Isso, aí corta com trim. Isso já vale para todo mundo. Eita, nós!
aqui. Pronto. Eu não sei o que é isso, acho que as quinas desaparecem. Aqui não aparece. Olha lá como é que fica. E aí você tem... É claro que ela ficou grande porque você está representando a linha de centro, tá? Você não está representando os L's. Então ficaria aqui com as caverninhas. Então, olha só. E depois que você projetou tudo, você deleta. Então, a mesma coisa que você colocou aqui, olha aqui, ó. Colocou a espessura do chapeamento de 1/4 aqui, tem que colocar a espessura do chapeamento de 1/4 aqui. 0,0635. Ok, então colocaria, vou pintar de amarelinho para destacar, que seria o chapeamento. E a mesma coisa que você fez aqui, você vai fazer ali. Já que a gente tem que ter uma coluninha estrutural aqui, né? Vou aproveitar essa coluninha pronta aqui, deixa eu dar um copy nela. E depois eu espelho. Aqui, ó. Deixa. Vamos dar um mirror para inverter. Pronto. Vamos lá, deleta. Lá, você tem que mover. Tô fazendo a mão livre, tá? Depois, se quiser, eu te mando esse desenho. Eita, eita, tá duro, viu? Aqui, pronto. O mouse de partes aqui, o lado tá. Aí corta com trim o excesso. Ok. Olha lá, a coluninha do lado de dentro. E aí faria a mesma coisa em cima. Então, vocês estão vendo? A mesma coisa que vocês representaram, que é um corte, você tem que representar que você cortou na linha de centro. Tem que estar representando nesta vista aqui também. Tá? Todos os elementos, olha lá. Tá vendo? Nesse caso, a caverna é menor do que a longitudinal, que é a roxinha aqui. Entendeu? Porque, olha só aqui, ó. Essa é a caverna da casaria e a longitudinal é um pouquinho maior. Entendido? Então, tem que representar totalmente dessa forma aqui. Então, essa é a vista de perfil. E para concluir, agora a gente tem que representar o quê? Vamos lá abrir o arranjo geral da Yasmin. Deixa eu ver, acho que é esse desenho aqui. Então, olha só. Vamos supor que já está tudo certinho alinhado, viu, Yasmin? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer um grande retângulo aqui, ó, demonstrando a parte externa da casaria, onde começa e termina. Eu vi que o seu comando diminui um pouquinho aqui, eu vou fazer um segundo retângulo aqui. Isso. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou selecionar a linha de centro, estes dois retângulos e este outro de fora. O contorno só da casaria, tá? E a caverna zero. Ó, vou dar um Ctrl C, vamos lá no arranjo estrutural. Vamos vir em algum lugar aqui, vou dar um Ctrl V colando. Beleza? Então, olha só, vou fazer um alinhamento da polpa. Aqui, e olha só, e aí você move certinho a polpa com o alinhamento da polpa. Então, o que você tem aqui, Yasmin? Você tem o contorno da sua casaria, ok? É claro que ela está um pouquinho diferente aqui, porque você está ajustando, ela vai ser que nem dessa daqui da vista de perfil. Mas, com certeza, vai bater os dois aqui. E a mesma coisa vai bater aqui, é porque você diz que está ajustando. Então, o que você vai fazer? Para aproveitar e não perder tempo, é claro que o elemento é um pouquinho menor aqui da longitudinal, você pode até aproveitar e fazer isso daqui, ó. Eu vou pegar, selecionar todas as longitudinais do convés. Selecionei todas as longitudinais do convés. Eu vou pegar aqui a polpa com a polpa, vamos jogar lá em cima, ó. Nossa senhora, o computador tá tremendo aqui. Ai, computador, aguenta, ele tá pulando. Meu Deus do céu. Coitado aqui, hein? Cliquei. Acho que deu. Pronto. Lembra? O mesmo alinhamento do convés vale para o teto. Então, vai lá, seleciona o contorno da casaria e corta o excedente. Corta o excedente. Aqui não sei por que não deu, porque ficou um pouquinho alinhado para fora. Eu vou apagar aqui só por questão, mas está representando ali. Corta o excedente.
É claro que a do convés era uma de 4 polegadas, aqui era de 2 polegadas, o aluno poderia estar cortando, fazendo todos os offset de 2 polegadas, mas por questão de organização... Acho que é isso. Então, olha só, o cara representou a casaria, as longitudinais da casaria aqui, ó. Entendeu? No caso, como é um contorno, a gente vai ter que apagar esse negocinho aqui, ó. Eita, nós, vamos lá de novo. Acho que não aconteceria na maioria dos alunos. Pronto, aqui. Agora, o que que ela tem que representar? O posicionamento das cavernas aqui tem que representar lá em cima. Então, pode também estar fazendo o X-line vertical na cor da caverna, né? Então, ó, aonde você colocou a caverna aqui, ó, ela bate no de cima, que bate no... Entendeu? Então, como ela tá esticando a linha aqui... Ué, o que aconteceu? Perdeu um pedaço aqui? Perdeu um pedaço aqui, viu, Yasmin? Depois vê o que aconteceu, ó. Você vai ter que estar representando aqui. Então, deixa eu já copiar. É tudo de 1 em 1 metro, né? Deixa eu ver aqui, colocar 4, 8... Tá, só para... Faria tudo, tá? Então, de 1 para cá... Tá, para cá. Então... Seleciona o retângulo que contorna, entra e corta, corta. Aqui também, seleciona o retângulo, corta, corta. Trim disso e disso. Então, iria até o final, tá? Você tem a representação das transversais, das longitudinais. Logicamente, você copia a régua métrica. Que você tem aqui, você copia para cima, na mesma posição. Você vai colocar a simbologia da linha de centro, tá toda certinha aqui, do jeito que você colocou aqui. Tá, vou colocar aqui de qualquer jeito, apagar essa linha. E aí você pegaria o texto e colocaria estrutura do teto do convés principal. Tá, foi para a linha de baixo aqui, não era para ir para a linha de baixo, mas o aluno depois ajusta aqui. Então, você teria as vistas. Nos modelos de arranjo estrutural que eu passei para vocês, tá? Nos modelos de arranjo estrutural que eu passei para vocês, tem lá os desenhos das casarias. Deixa eu até olhar no Teams aqui. Eu acho que eu passei, faz várias aulas, na aula 10, deixa eu ver, na aula 10. Tá. Modelos de arranjo estrutural, aqui, ó, ao lado deixou aqui, ó. Deixa eu baixar aqui, ó, uns par aqui, ó. Baixar. Eita, já mexeram no Teams, puseram tudo em português agora. Não é mais download, é baixar. E aí, o que mais que faltaria para completar? Não, não quero excluir, não. Esse negócio de botar, excluir do lado baixar, eu apaguei um monte de arquivo outro dia. Vamos lá. Arranjo estrutural do barco de carga. Olha lá, turma. Aqui. Ó, o aluno colocou aqui do lado, ó. Estrutural da casaria. Porque o barco de carga, né? A casaria é só lá na ré. E aí ele colocou aqui. Do convés principal e do convés superior. Na verdade, teto do convés principal, certo? Teto do convés superior. Vamos ver se eu tenho de passageiro aqui. Não sei, catamarã, acho que não. Isso, vamos lá. Abrir a criança aqui. Aqui, ó. Desse convés aqui. Ele representou. Tá feinho aqui, porque tem cavernas
Aqui o aluno fez caquinha, que ele não representou todas as cavernas. Esquece esse catamarã aqui. Vamos pegar outra aqui. Ah, esse aqui tá melhorzinho. Aí, ó. Outro nome, o ponto mais alto da embarcação nós chamamos de Tijupá. Então, o outro nome dado ao teto do convés superior seria o Tijupá. Aqui, ó, bem detalhado, como eu acabei de demonstrar. E aqui, ó, o teto do Tijupá. E deve ter o teto do convés superior, vista do fundo, convés principal. Cadê o aluno? Fez caca aqui, hein? Tá faltando um desenho aqui. Deve estar na outra parte aqui, mas só para demonstrar, então, as cavernas e as longitudinais. Agora, turminha, o que faltaria? Vocês vão criar uma tabelinha especificando o material e eu peço de preferência, 1, 2, 3, 4, vocês vão estar numerando tudo que tem na embarcação. E agora vocês vão ter que pegar, fazer isso aqui, botar uma bolinha e puxar setas indicando do que foi feito as cavernas, do que foi feito as longitudinais. Obrigatoriamente, vocês têm que colocar na região da proa, a meio navio e da polpa da embarcação. Então, eu quero que vocês olhem todos os outros desenhos, que agora vocês vão ter que fazer a indicação de todos os elementos longitudinais e transversais. Olha aqui a seção mestra. Por que eu recomendo colocar bolinha, não o cara colocar, escrever aqui, puxar uma seta e colocar cantoneira de 2 polegadas por 4 polegadas por 5,16? Vocês estão na fase de cálculo. Vai que você precisa mudar o elemento longitudinal de 2 polegadas para 3 polegadas para calcular. Se você tiver que fazer essa alteração, você vai ter que vir no desenho inteiro e mudar tudo. Mas vai que o teu elemento número 3, o que é teu elemento número 3? Teu elemento número 3 é uma cantoneta 4, 4 por 1 quarto. Você vem aqui no elemento número 3, você só modifica esse texto aqui e, logicamente, tudo que é 3 já foi atualizado. Então, por isso que eu recomendo. Vamos olhar no desenho aqui do Borsário, olha aqui também, olha a quantidade de elementos, ele deu uma exageradinha aqui, mas... Olha aqui, ele colocou que é chapa 3/8. Vamos supor que, quando está no TCC, até eu deixo vocês escrever o texto. Mas se vocês estão aqui em projeto 3 e corre o risco de mudar a espessura, eu não recomendaria, porque depois que a chapa de 3/8 mudou para meia, você tem que querer achar no desenho inteiro, tudo onde está escrito 3/8, vocês teriam que estar modificando. Então, olha aqui, ó, legendas tem para todo mundo. Para quem não sabe, a SMT A36 é o aço 1020 naval que a gente utiliza. Se alguém for utilizar alguma coisa em alumínio, tem que colocar o asa, sei lá o que lá, a especificação. Tá ok? Então tem aqui todo o material, mas isso vocês olham no catálogo do fabricante. Então, com isso, gente, a gente vai estar concluindo o desenho do arranjo estrutural. Deixa eu fechar aqui, porque ele vai estar compondo. Depois que terminar, então aqui só um exemplo aqui, ó, esse desenho aqui, o convés superior, tá aqui, esse aqui então é o teto. Depois que a gente cruzar, deixa eu pegar um exemplo lá, o desenho da Yasmin, ó, ela vai ter uma escada aqui, ó. Ela vai pegar esse retângulo, quando você copiar o contorno da casaria, Yasmin, copia também, ou qualquer outro aluno, o contorno da escada, porque quando você copiar lá para o arranjo, então olha o que vai acontecer, vai aparecer aqui o retângulozinho do contorno da escada, né? E aí, o que você vai fazer? Cortando, porque é uma abertura do convés principal para o convés superior. E aí, você vai ter que representar esta abertura. E é muito importante, todas as aberturas, vocês têm que, obrigatoriamente, colocar as cotas, viu, gente? Aqui, ó. Ou coloca uma seta do que é. E aí, no finalzinho, quando a gente estiver quase terminando e vocês alinharem toda a casaria, a gente deixa do convés principal as aberturas da gaiuta do motor do convés principal. A gente faz por último lá. Mas as escadas da casaria que vocês já estão ajustando de um convés para o outro. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Outra maneira, comprimento, largura. Só faltou um detalhezinho, o ideal é sempre cantos arredondados, tá? Não canto reto. Então, todas as aberturas que você tem nos convéses, você tem que... E evita ao máximo, né, colocar
cortando longitudinal, de preferência com caverna. Mas se não der, paciência, só não vamos estar cortando quilha, essas coisas. Então, vocês têm lá os modelos dos arranjos, tá ok? Para vocês poderem estar seguindo. Ok. Quer que eu salvo esse, Yasmin, e mando lá para você ter só como referência? Quero sim. Tá, então deixa eu salvar, vai ser arranjo geral. Vou pôr Yasmin Vlad. Tá ok. Deixa eu salvar. Deixa eu fechar aqui. Não, deixa eu fechar, né? Senão ele não vai deixar eu copiar. Ok. O estrutural, não. Não, já acabei de salvar assim de novo. Ok. Esse aqui, o arranjo geral, não precisa. Então, espera um pouquinho só. Eu vou jogar na postagem da aula de hoje, aula 13. Eu vou colocar aqui. Isso. Que o Cauê põe Vlad aqui, hein? Ele apareceu hoje, espera aí. Joga aqui e vai. Professor, Oi. então, eu estava com uma dúvida. Eu tenho o meu centro, né, a longitudinal de centro tá espelhada. Eu tenho que copiar igualzinho pro compasso. Na casaria você coloca só uma, tá, ô Miguinho? Ok. Na casaria coloca só uma. Você viu até que tinha uma barra chata ali da Yasmin, porque o casco tudo bem, né? Pode colocar desse jeito, mas a casaria não precisaria estar colocando duas, beleza? Entendi, brigadão. Deixa eu ver aqui, vamos abrir. Ah, tá indo lá, Yasmin. Então depois você pega, o pessoal também como modelo. Então vocês estariam concluindo. O que eu vou pedir para vocês, então, que aí eu vou olhar com calma, tá? Que vocês não esqueçam aqui de me estar postando toda a planilhona com o lançamento dos donuts que eu pedi hoje, tá? Com o desenho do lado. Se não colocou o desenho do lado, vocês me colocam o DWG, que eu vou abrir aluno por um aluno todas as casarias aqui, tá? Isso aqui eu não vou fazer em aula aqui, que eu quero passar outros conteúdos, daqui eu vou ver com um pouco. E vou colocar mensagem aqui no Teams sobre essa parte estrutural que eu vou estar conferindo. Professor, Okay. Oi. então, essa parte aí eu comecei a fazer, mas eu não terminei ainda. E o senhor tinha deixado pra entregar quarta-feira. Eu acho que eu dei um prazo maior, né? O senhor tinha dado um prazo maior, por isso que eu não terminei. Tudo bem, então vou dar esse prazo maior. A única coisa, Yasmin, que eu vou passar mais atividade, porque quem tiver pronto me posta, então eu dou um prazo até semana que vem, a gente vai estar discutindo para a gente ver se não tem um erro, porque não é uma coisa que a gente resolve na hora, eu preciso olhar o desenho. Eu vou até colocar, então, como tarefa aqui depois, como tarefa, não sei se eu cheguei a colocar. Colocou já. Coloquei da semana passada? Da semana passada o senhor já colocou. Coloquei no geral, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, dia 22. Eu dei 15 dias, mas coloquei até dia 22, foi isso? Não, o senhor colocou até dia 25. Ali, ó. Que tá escrito dia 21, 20. Ah, tá, 25. até dia 25. Então, tudo bem. Então, vocês postam lá para eu estar colocando toda a atividade. Beleza? Então, gente, essa parte aqui, então, vocês viram. Conclui as duas informações que faltavam na aba, que eram as longitudinais e a largura. Ela vai calcular totalmente o peso e vai lançar na aba final da embarcação de vocês. Ok? Aba 14. Móveis e equipamentos. Então, isso daqui nós fizemos em projeto 1. Olha, vocês vão lembrar disso daqui. Onde vocês tinham que especificar todos os elementos que tem. Aqui você tem que especificar todos os elementos que estão, todos os móveis de cada ambiente e os principais equipamentos. O que não entraria aqui seriam os motores da praça de máquinas e geradores. Entendido? Porque a gente coloca o sistema de propulsão e governo, a gente coloca separado. Mas vamos recordar. O que vocês
tem que acrescentar aqui, que com certeza vocês não colocaram, vocês têm que colocar a parte de salvatagem. Então, hoje a gente vai dar uma revisão geral na parte de salvatagem. Eu tenho uma apresentação em PowerPoint aqui, deixa eu já, para a gente já tá vendo, para vocês lançarem aqui as luzes de navegação, salvatagem, equipamentos de segurança. Então, vocês teriam que estar acrescentando aqui. Então, lembra aqui, ó, só para vocês terem aqui, vocês têm o equivalente a 18 ambientes, na verdade, mais do que 18 ambientes, né? Acho que tem 21 ambientes. Ele tem toda uma parte que vem até aqui. Tá ok. Depois, do lado direito, tem mais ambientes. Tá ok. Se alguém tiver uma embarcação muito grande, que precisa mais do que a quantidade que está aqui, vocês pegam o botão direito, copia essa aba. Era para ter isso em algum lugar aqui. Na verdade, nem faz isso aqui, ó. Copia todo o conteúdo, dá um Ctrl C. Abre uma aba nova aqui. Tá? Cola. Preenche, e aí me avisa que depois eu faço linkar na planilha. Eu vou cancelar a minha aqui. Mas eu acredito que vocês não vão precisar de mais uma planilha dessa aqui. Do jeito que está na situação. Ok? Vamos voltar aqui. Na 14A. Vamos recordar rapidinho. Aqui em vermelho você lançaria o nome do convés principal, superior, inferior, passadiço. Aqui em azul você colocaria o nome do ambiente, camarote, cozinha. Para não ficar muito complicado, normalmente camarote, se tiver banheiro conjugado, já pode colocar tudo junto, que nem eu coloquei aqui, os principais equipamentos e já os equipamentos sanitários. Aqui você colocaria o pé direito da sua casaria, não é o mesmo pé direito da estrutura lá, tá? É o pé direito de convés a convés. O comprimento máximo e a largura máxima, tá? Isso aqui é só para a gente calcular a área do ambiente para calcular a arqueação bruta. Aí ele calcula a área e o volume. Colocaria os principais objetos, dimensões principais, o peso. Isso não tem como fugir, tem que colocar o peso em quilo. E se você tem uma segunda parte aqui, que eu deixo como opcional. O tempo de utilização aqui serviria para vocês terem uma ideia no cálculo de consumo de água e consumo de potência em quilowatts para a rede elétrica do Sorano. Então, eu não estaria cobrando essa parte de consumo, que você lançaria aqui e aqui. Mas é bom vocês dar uma olhadinha no que vocês lançaram aqui para vocês poderem ter uma noção do ambiente. Eu vou abrir novamente aqui o arranjo geral da Yasmin, que vocês têm que colocar por ambiente. Aqui eu coloquei item por item, eu não vou ser tão ruim assim, ó. Vou deletar. Você vai colocar o KG, o TCG e o LCG do ambiente inteiro. Então, vamos pegar aqui o arranjo geral da Yasmin, né, como exemplo. Ela tem a cozinha. Então, ela vai fazer um grande X na cozinha, partindo do princípio que a casaria já está correta. Só que vocês vão ter que entregar um desenho separado para mim. Esse vai ser para outra semana. Então, ela vai me colocar uma cota da caverna 0 até o centro da cozinha. Olha aqui, deu 8,37. Então, isso aqui é o longitudinal. Então, ela vai vir aqui, LCG, 8,37 para todos os elementos da cozinha. Beleza? TCG, transversal centro de gravidade. Então, ela vai pegar, medir o centro da cozinha até a linha de centro. Olha lá, deu 1,76. Então, ela vai lá e vai colocar 1,76. Aí vai acontecer o seguinte. O TCG, ele é bom bordo ou boreste, positivo ou negativo. Então, vocês vão ter que criar uma convenção aí. Podemos combinar uma coisa que é o seguinte. Tudo que for a boreste, à sua direita, vocês colocam um valor positivo. Deixa eu abrir aqui de novo o arranjo geral. Então, tudo que fica do lado direito a boreste, vocês colocam um valor positivo. E tudo que fica à esquerda
com borda, vocês colocam negativo. Então, no caso, vai ser menos 1,76. Isso vai ser importante para a estabilidade. E, finalmente, o KG é a distância da linha de base até o centro de gravidade do ambiente. Então, é que não está aqui na visão, né? Então, mais ou menos assim... Deixa eu só para fazer um negocinho aqui, ó. Porque no arranjo geral eu lembro de ter pedido uma vista de corte para vocês. Então, ó, a cozinha fica aqui, ó. Beleza? Aproximadamente pelo convés. É claro que ajusta certinho o teto, tá? Aqui, aqui. Tá partindo do que era a cozinha lá certinho, ok? Então, pega a metade da altura da cozinha até a linha de base. Isso daqui é o KG do ambiente, 3,64, sempre valor positivo. Opa, não é aqui. Peraí, por bagulho errado. É aqui. 3,64. Positivo. Eita, nós. Aqui. Aqui. Esses são importantíssimos. Tem que colocar, ok? A descrição, dimensões principais, nem tanto. Mas o peso é importante, gente. Não esqueça de colocar as quantidades, porque ele multiplica o peso. Aí ele vai dar a coluna do peso total aqui, ó. Como eu falei, consumo de litros e potência em watts, seria para vocês terem uma noção. E o resto tudo que está em verdinho. Então, vamos lá, né? Vamos por aqui, ó, cozinha. No convés principal, lá vai aparecer cozinha. Vai dar o peso. Ele daria o consumo em watts se você colocou os equipamentos. Ele vai dar o KG médio, o TCG médio e o LCG médio. Ele vai dar a área do ambiente e o volume. Entendeu? Ele faz uma coisinha interessante, que a gente vai ver na 14B. Então... Como o peso deu 133 kg, o peso que tinha dado da cozinha, ele pega os 133 kg, olha que interessante, e distribui o peso nas cavernas que você colocou o centro de gravidade. Ó, ele tá, aproximadamente, ele está falando que o centro de gravidade seria na posição 8. É que eu coloquei de qualquer jeito lá, mas vamos ver. Olha lá, bem perto. Ele coloca por caverna, ele pega o mais perto lá. Então ele colocou que o centro de gravidade da cozinha está bem perto da posição 8. Até bateu aqui, né, Yasmin? Legal. Então ele já distribui o peso, é que tudo isso aqui é da outro ambiente. Então tem ambiente pra caramba aqui, que ele vai distribuir tudo automaticamente. Ok? Eu vou... Então, a gente tem que atualizar isso daqui. Então, eu lembro que vocês tinham de projeto um arranjo geral, vocês tinham os móveis, tá certo? Tinha os equipamentos principais lá, máquinas. Agora, a gente vai ter que acrescentar umas cositas a mais. Eu vou pedir um favor, então. Eu quero fazer uma apresentação geral de um conteúdo dos móveis, dos equipamentos de segurança, que vocês vão ter que fazer agora um outro arranjo chamado plano de segurança. É o plano de capacidade de segurança, que eu vou até colocar os modelos. Vamos dar um intervalinho agora, um pouquinho adiantado, que daí eu já vou passar para vocês. Eu até tenho que localizar todos esses arquivos agora. E aí a gente vai passar. Alguém tem uma dúvida até agora do assunto, do conteúdo? Professor, eu queria conversar com o senhor sobre o meu estrutural, que eu fiz um erro nele. No final da aula a gente vai conversar. No final da aula? Beleza. No final da aula a gente conversa. Eu quero saber sobre agora, vocês entenderam como que você vai fazer a casaria. Sim, eu entendi. E os móveis e equipamentos já. Porque eu vou passar, vai ter aquele tempo no final e a gente discute. Quem mais tiver mais alguma dúvida, a gente vê no final. Aí você tem que me lembrar de chamar, tá? Beleza. Beleza? Mais alguém? Vou estar parando a gravação aqui, tá? Daqui a pouco.